Cara, eu sempre fui um dos que ficava interessado em entender o porquê o sucesso de Dan Dan Dan. Até difícil falar esse nome. Mas depois que eu assisti o primeiro episódio do anime, eu entendi o porquê. E eu queria conversar um pouco isso com vocês. Você está no canal Tá Sujo e iremos falar o porquê o sucesso de Dan Dan Dan. Caraca, é muito difícil falar esse nome. Beleza, partindo do princípio. A história de Dan 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 é bem simples. Nossos dois personagens principais, cada um deles acreditava em alienígenas e o outro acreditava em espíritos. E no final descobrimos que os dois existem nesse mundo. E os dois parecem que podem colocar qualquer um em perigo. Tanto os espíritos como os alienígenas. A gente vai acompanhar essa história pela ótica dos dois. Por Momo Ayase, que é a menina que acredita em espíritos, que duvida da existência de alienígenas. E temos o Ken Takakura, que depois ele recebe um apelido. E nessa confusão toda, os dois ganham poderes. A Momo tem poderes psíquicos e o nosso personagem, ele é amaldiçoado, uma véia tarada, uma fantasma. Cara, isso é muito doido. E ele ganha poderes também. Mas por que o sucesso disso? Cara, simplesmente eu entendi o porquê. Porque é um estilo jovem de contar uma história. Não é padrão, é diferente. Esses personagens, eles agem de maneira jovem, sabe? Eles falam de um jeito mais parecido com o que os jovens falam hoje em dia. Bom, o que eu quero dizer com isso? Ele não é uma obra do estilo clássico dos mangás. Ele segue uma vertente um pouco mais jovial, sabe? Só do jeito que você vê os personagens falando, tanto em japonês como em português, que eu assisti o primeiro episódio dublado, você vê que não é um jeito clássico, uma forma clássica dos animes que a gente conhece. Você percebe que a identidade da série está envolvida também na personalidade dos personagens e do jeito de contar a história. Também uma outra coisa muito doida é que o anime, ele não se apega ao real e acontece situações completamente fora do comum e de um jeito bem peculiar, sabe? Eu vejo essa tendência nos novos mangás hoje em dia, que eles tentam ter uma personalidade um pouco diferente e tentam contar a história de uma forma fora do padrão, sabe? Você percebe nisso até mesmo nos últimos mangás mais populares, por exemplo. Jujutsu Kaisen fugiu do padrão quando ele criou uma história, cara, onde acontece tanta desgraça que você fica assim, gente, nada vai dar certo não, só vai dar merda, é só isso que vai acontecer na história. Você percebe isso também em outros mangás hoje que estão ficando populares, como Chainsaw Man. E uma coisa muito interessante é que o criador desse mangá, Dan Dan Dan, ele foi assistente do Tatsuki Fujimoto, que é o escritor de Chainsaw Man. Um mangá que fugiu fora do padrão desses mangás hoje em dia mais comuns, né? Cara, eu não sei se vocês estão conseguindo entender a importância do jeito de se comunicar do mangá, o jeito diferente dos personagens agir. Ao mesmo tempo que são diferentes, você consegue sentir o estilo do shonen acontecendo. Cara, eu vejo que é por isso que a série se dá tão bem. Porque, primeiro, ela é completamente viajada. O nosso personagem, ele tá atrás das bolas dele, literalmente das bolas dele. No primeiro episódio, parece que ele tá até sem pinto. Mas depois ele fica sem as bolas. Então, tipo assim, é muito doido, entendeu? E, cara, é um jeito de contar um pouco levando na brincadeira, mas ao mesmo tempo tem um teor sério de vez em quando. Acho que é isso que é muito interessante. Outra coisa que ajuda muito é como o mangá e o anime são bem legais em sentido dos visuais dos personagens. Parece que as lutas, pelo que eu pesquisei no mangá, são muito bonitas e são bem dinâmicas. Então eu acho que por isso que atraiu tanta gente gosta dessa história. Porque além dos personagens cativantes, a maneira única deles falar parecer um pouco mais com os jovens de hoje em dia, ainda, além de tudo, ele é um ótimo mangá e anime de ação. Então mesclando isso tudo com uma história viajada, mais coesa naquele universo, é tudo para dar certo. Então é por isso que eu agora que depois que eu assisti o primeiro episódio, como eu não li o mangá, eu entendi o porquê tanta gente gostava. Porque é legal, é divertido, é porradaria comendo solta, personagens engraçados, uma maneira de se expressar diferente dos mangás
clássicos que a gente já viu, mangás, animes, tanto faz. Eu acho que agora eu entendi o porquê o sucesso de Dan Dan Dan. E se você não assistiu ainda, cara, vai lá assistir. Talvez não seja pra você, mas vale pelo menos conhecer. Tem aquela famosa regrinha dos 3 episódios. Assista os 3 episódios. Eu já me cativei pelo primeiro, até porque a animação é muito boa, é bem acima da média, sabe? Eu acho que o estúdio percebeu o potencial dessa história, por isso que eles estão dando tanto destaque para ela. Vale a pena pelo menos conhecer essa história. E se não for a sua cara, tem outras histórias aí que é um jeito mais clássico de contar, mas eu percebo que isso vai virar padrão. Por exemplo, tem um outro mangá que tem um jeito diferente também de contar a história, que é do mesmo criador de Tokyo Ghoul, o Shoujin X, que ainda só tem mangá. Eu já li o mangá, muita gente também vai gostar, se você gosta de Dan Dan Dan, esses mangás um pouco mais viajados. Não se prenda porque é do mesmo criador de Tokyo Ghoul, porque é uma outra pegada. Cara, vai lá, acho que você pode gostar também desse mangá, então é uma indicação a mais. Então se você tá curioso, pelo menos assista, talvez você vai gostar. E quem já conhece, quem já é fã da série, agora eu entendi vocês, porque, mano, ela é realmente muito boa e bem divertida.